Aí, começou. Começou a gravar agora. Eu posso dar início à palestra? Pode. Primeiramente, quero dar boa noite a todos presentes. Meu nome é Giovana, eu sou diretora de extensão do CAAP e eu quero agradecer a presença de todos vocês na primeira oficina de planejamento estudantil organizada em parceria do CAAP, do Levante e da OAB Estagiários. Hoje, os temas que serão abordados serão o estágio privado e em área pública e o exame da ordem. E o funcionamento da palestra se dará, primeiramente, a Iana vai apresentar o estágio privado, segundo, a Júlia Bonifácio vai apresentar o estágio público, e terceiro, o Daniel Leão vai apresentar o exame da ordem. Primeiramente, vamos começar então com a Iana. Vou ler um pouquinho sobre ela. Iana Lizardo é estudante do 9º período de Direito da UFMG e militante do Levante Popular da Juventude. Depois de alguns estágios na área pública, decidiu se aventurar na área privada, estagiando em escritório de advocacia. Sua primeira experiência foi na área de direito trabalhista, no escritório Azevedo 7 Advogados. Hoje, estagia no escritório Barroso e França Advocacia, atuando principalmente nas áreas de direito administrativo e penal. Agora eu vou dar a palavra para a Iana, aí assim que ela puder, ela pode começar. Oi, gente, boa noite. Bom, a Giovana já me apresentou, eu sou a Iana, militante do Levante, estudante do 9º período aí da Faculdade de Direito da UFMG. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao CAAP, né, pela parceria no evento, assim, por dar a gente essa oportunidade de fazer esse evento que eu acho que é bem importante, assim, principalmente para aqueles alunos que estão no início do curso e estão ansiosos com o desenrolar da vida acadêmica, né, e com todas as oportunidades que a universidade oferece, assim. E aí eu vou dizer um pouco da minha trajetória rapidamente, né, da minha trajetória acadêmica, no caso. Como a Giovana falou um pouquinho, né, eu fiz o estágio desde o início do curso, então, assim, desde o 2º período, eu estou fazendo estágio, muito por uma necessidade mesmo financeira e tal, e aí eu acabei, por conta disso, não conseguindo participar de muitas outras coisas que a UFMG oferece, né, então, por exemplo, grupos de estudo, grupos de extensão e tal, acaba que conciliar o estudo, a faculdade e as outras coisas da vida fica muito difícil, assim. Mas é isso, não se desesperem, porque vai dar certo. E aí eu só queria dizer isso para vocês, né, que estão no começo do curso ou no meio do curso, se tranquilizarem, né, e tentar aproveitar o máximo que a universidade pública tem a oferecer. Então, se você, por exemplo, não tem necessidade de começar de cara um estágio e tal, aproveita tudo que tem, grupo de estudo, grupo de extensão, iniciação científica, tudo isso que a universidade tem a oferecer. Mas aí, se você for como eu, né, que precisa de fazer estágio desde o início, que tem necessidade financeira, que tem necessidade de estar trabalhando e tal, não se desespera também, porque a gente tem tempo para tudo, dá tudo certo no final, a gente consegue fazer estágio, a gente consegue estudar, passar no exame da ordem, fazer um eventual grupo de estudo, da monitoria, acho que com calma e tal, você planejando, vai dar tudo certo, assim. Bom, para falar sobre estágio na área privada, né, eu separei 5 pontos da minha fala. O primeiro é o porquê fazer, o segundo é quando fazer, o terceiro é como fazer um bom currículo, o quarto, como se portar na entrevista, e o quinto é se você vai escolher um escritório de massas ou um escritório boutique, né, que seria um escritório artesanal, um escritório menor, assim. Bom, em relação ao primeiro ponto, né, do porquê fazer. Eu acho que, para além da experiência profissional, que é meio óbvio quando a gente vai falar de estágio, eu acho que o estágio na área privada, pelo menos pessoalmente, assim, permite que a gente expande nossas perspectivas, assim, sobre o que é ser um advogado, sobre como é atuar, de fato, na área jurídica, sobre como é você ter contato com as pessoas, assim, que estão carecendo de assistência jurídica. Então, você ter contato com o cliente, eu acho que isso é uma coisa, né,
uma perspectiva muito boa, assim, porque você tem contato com a pessoa, você sabe qual que é a demanda dela, você acompanha o processo desde o início, então eu acho que isso, assim, é bem relevante. Sabe como é que é a rotina, participa de audiência, faz diligências externas, né, que são ir no fórum, muita gente não gosta disso, mas eu acho que, pelo menos, a partir do momento que eu comecei a fazer isso no estágio onde eu estou agora, foi muito enriquecedor, assim, fazer despacho, despachar com o juiz, despachar com o assessor. Então, assim, essas são coisas que a gente vai vendo ao longo dessa experiência no estágio privado, que eu acho que só um escritório mesmo pode dar, assim. E eu acho que, para além disso, né, quando eu comecei a fazer estágio na área privada, eu não tinha muita noção do que eu queria, sabe? Tipo assim, se eu queria ser servidora pública, né, fazer concurso e tal, ou se eu queria ser advogada. Eu não tinha muita noção disso. Na verdade, eu tinha até um pouco de preconceito com a advocacia, assim, eu achava que não era isso que eu queria e tal. Mas eu, ao mesmo tempo, por essa necessidade de dar um retorno financeiro, né, de ter um retorno financeiro, eu não posso me dar ao luxo de me formar e ficar um tempo estudando para concurso, eu vou ter de cara que trabalhar, então eu falei assim, eu preciso ter alguma experiência, né, e aí eu decidi fazer o estágio privado. Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Agora, em relação ao quando fazer, né, eu acho que não tem uma data específica, o que eu quis mostrar mais nesse ponto, assim, dizendo um pouco da minha experiência, é que eu, pelo menos, estava bem perdida no início, até o meio do curso, assim, não pelo curso, eu gosto do direito, tipo assim, eu sempre quis fazer isso, é o curso que eu me identifiquei, mas no início eu entrei querendo ser delegada federal, e aí, ao decorrer do curso e tal, eu vi que não era exatamente aquilo, que, sabe, não estava me satisfazendo muito pensar nessa ideia e tal. E aí eu falei assim, bom, eu já vi um monte, já passei por alguns estágios na área pública, e eu acho que eu preciso ver outras coisas, assim, até porque, né, com essa questão de querer trabalhar e tal, logo depois de formar, e precisar de trabalhar depois de formar, eu precisava ter alguma experiência com advocacia, ter alguma experiência em escritório e tal. E aí, o que que eu fiz? A partir do quinto período, mais ou menos, eu comecei a pensar quais seriam as minhas alternativas a partir dali, né? Eu estava, naquela época, fazendo estágio na Procuradoria-Geral do Município, que é um órgão público, e a partir daí eu falei assim, bom, eu vou continuar esse estágio e depois eu vou tentar em escritório, né? Então foi mais ou menos a partir do sétimo, oitavo período que eu comecei a procurar de fato fazer estágio em escritório. Já tinha feito outras entrevistas e tal, mas também não tinha dado muita importância para aquilo e continuei. Então, assim, dizendo de uma pessoa que estava meio perdida sobre o que fazer, né, depois de formada, sobre qual profissão seguir, eu aconselharia fazer estágio tanto na área pública quanto na área privada, para você ter os dois lados da moeda, assim, saber exatamente o que tem a oferecer, né? E para as coisas mais práticas, assim, né? Como fazer um bom currículo. Eu acho que não tem uma receita de como fazer um bom currículo. O que eu tento fazer quando eu vou preparar o meu currículo, assim, como estagiária, né? É colocar basicamente os objetivos que eu tenho. Então, na área do direito é meio óbvio, assim, né? Atuar na área jurídica e tal, mas quais os objetivos que você tem com aquilo? Colocar a sua formação, que é importante, dizer um pouco da sua experiência. E aí, dentro disso, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de estágio na área privada, me deram uma dica que eu nunca vou esquecer, assim, eu vou passar para vocês, e aí ela pode ser relevante ou não, acho que também vai depender de cada pessoa e de cada lugar que você vai fazer a entrevista, que é, quando você faz um estágio com menos de 6 meses, ou seja, a duração do seu estágio é menos de 6 meses, às vezes não é tão bom você colocar isso no seu currículo, porque, principalmente na área privada, isso pode parecer que você desistiu do estágio, que você não é compromissado o suficiente, enfim. Essa foi a dica que me deram. Nem sempre eu acatei, até porque o estágio que eu fiz, o primeiro estágio que eu fiz na área privada, foi no Azevedo 7, eu fiquei menos de 6 meses, mas foi um estágio que enriqueceu muito, assim, a minha experiência e tal, então não tinha como deixar ele passar, né, passar batido, assim. Então, acho que isso também depende muito de onde você vai fazer estágio, para que você vai fazer o estágio. E eu acho que ser sincero também, né? Eu acho que não dá para inventar moda no currículo, não dá para você colocar coisas que você não fez e tal. Eu acho que você tem que ser objetivo, colocar as coisas que
você faz as coisas que você tem interesse, e aí eu acho que isso é muito relevante, assim, colocar a sua área de interesse, mesmo que você não saiba, assim, as matérias que você tem mais afinidade, pesquisa um pouco sobre o escritório onde você vai fazer o estágio, né, onde você vai fazer a entrevista, para saber quais áreas ele tem, quais áreas daqueles que ele te oferece, que você se interessa mais, e aí colocar isso no currículo eu acho que é importante, assim. E adequar mesmo de acordo com o que você vai ver do escritório. Eu acho que é sempre bom quando você vai fazer o currículo e quando você vai fazer a entrevista, e aí já falando um pouco dos dois, você pesquisar do escritório que você vai fazer a entrevista, saber em quais áreas ele atua, qual que é o seu interesse ali dentro das áreas que ele oferece, enfim. Eu acho que é importante você já ir tendo esse conhecimento do que é o escritório antes de ir para a entrevista e antes de fazer o seu currículo. Agora, falando um pouco mais sobre a questão da entrevista, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer uma entrevista é que o estágio é uma parte da nossa formação, assim. Isso pode parecer óbvio, mas a gente tem que reafirmar certas coisas, né? Então, por ser parte da nossa formação, a gente não tem que saber de tudo, assim. Então, a gente vai para a entrevista, às vezes a gente vai inseguro, às vezes a gente vai achando que a gente sabe tudo e quer mostrar tudo que a gente sabe, mas eu acho que, assim, nesse momento da entrevista, você tem que ter segurança, assim, e ter certeza do que você quer e do que você sabe? Então, e do que você não sabe também, porque eu acho que eles vão te perguntar o que você gosta, o que você não gosta. Então, eu acho que não vale a pena mentir, não vale a pena inventar que você é bom numa coisa, sendo que, às vezes, você nem sabe o que é aquilo, porque isso pode te fazer escorregar na entrevista. Então, eu acho que é você ter tranquilidade, saber exatamente o que você gosta, o que você não gosta, demonstrar que você tem interesse em aprender. Então, tipo assim, não adianta ser... Por exemplo, eu fui fazer uma entrevista no escritório de tributário, e o meu currículo, antes de eu começar a fazer estágio na área privada, era todo de órgãos públicos e tal, e muita coisa de direitos humanos. E aí eu fui para um grande escritório de tributário fazer uma entrevista, não sabia muita coisa da área prática, mas eu tive uma experiência muito boa, assim, com um professor específico, que eu tive, assim, uma paixão por tributário a partir dali, sabe? E aí, a partir daqui, como era um professor renomado e tal, eu tentei trazer isso para minha entrevista, assim. Tipo, olha, eu não, de fato, não tenho experiência, nunca fiz estágio no escritório, não sei, não tive experiência com tributário, mas eu tenho muito interesse, assim, eu gosto muito dessa área, eu tive aula com fulano, eu acho que isso foi muito enriquecedor. Então, trazer tudo que você tem de arcabouço e de bagagem mesmo para aquilo que pode enriquecer a sua entrevista, a sua experiência, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. Eu tô falando muito rápido, gente? É só porque eu tenho um tempo de fala e aí eu não queria... Ótimo. E aí o último ponto, né, que é o mais polêmico, é em relação ao escritório de massas ou escritório boutique, ou escritório artesanal, é um escritório menor, né, digamos assim. Eu tive experiência nos dois, né? Na verdade, eu comecei no Azevedo 7, que é um escritório de massa, eu comecei na área trabalhista lá, e hoje eu faço num escritório que eles chamam de escritório boutique, né? Que é um escritório menor, mais específico, que você tem mais contato com o cliente, assim. Eu não sei, assim, como, né? Eu acho que o escritório de massas, ele dá muitas oportunidades, assim. Eu acho que eu, começando a fazer lá, eu fiquei muito maravilhada mesmo, assim, sabe? Porque você tem um contato com a petição, com o processo, como que funciona o processo e tal. E para mim isso foi, tipo assim, inovador, né? Porque quando eu estava fazendo estágio em algum público ou em alguma instituição pública, eu não tinha tanto esse contato com o desenvolvimento do processo, assim. E aí, no escritório de massa, eu tive mais esse contato, foi a minha primeira experiência e tal, com todo do processo, né? Então, eu pegava desde a parte inicial, a parte de conhecimento do processo, até a parte de execução, assim. E aí, especificamente no escritório que eu trabalhei, eu acho que dá uma oportunidade de crescimento muito grande, mas, ao mesmo tempo, você fica muito preso àquilo que é do escritório, assim, aos modelos de petição, aí acaba que, às vezes, se torna muito mecânico, então você não tem como muito fugir daquele padrão da petição, e isso foi me incomodando, assim, porque eu falei, poxa, eu quero usar um pouco da minha criatividade, saber o que eu aprendi, enfim.
E aí o escritório de massa foi bom nesse sentido de ter o contato com o processo, de saber como é que é o dia a dia ali de um escritório grande, que trabalha com grandes empresas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu acho que isso aqui não está sendo suficiente. E aí, em relação ao escritório de massas, eu acho que é bom pontuar, assim, que se você escolher, né, por fazer um estágio no escritório de massas e tal, que é um grande escritório, eu acho que uma coisa relevante, importante para o seu aprendizado mesmo, você criar experiência, é ler o processo, assim, sem preguiça, com interesse, tipo assim, é você pegar os pontos mais importantes daquela petição, pegar os pontos mais importantes do processo, anotar as coisas, tentar entender o todo do processo, não só pegar a petição, copiar e fazer, sabe? Porque é isso, tipo assim, eles vão te dar um modelo da petição, se você não for muito interessado, não tiver muito, né, muita vontade de fazer as coisas e tal, você vai simplesmente copiar e colar o número do processo, mudar o número do processo, o nome das partes, e vida que segue, assim. Então, se você quiser ter um aproveitamento melhor no escritório de massa, é você não ter preguiça, é ler, é perguntar, é não ter medo de perguntar também, é se desafiar, é falar assim, olha, eu acho que eu consigo fazer algo mais difícil e tal, porque às vezes também eles vão prendendo, né? Então, por exemplo, você está no 7º período ou no 5º período, eles vão te dando coisas mais difíceis ou coisas mais fáceis para fazer. E aí eu acho que é importante você ter essa independência também, né? De falar assim, olha, eu acho que eu dou conta de fazer mais coisas, eu acho que eu dou conta de fazer uma coisa mais difícil e tal. Enfim. Agora, sobre o escritório boutique, né, que é a experiência que eu estou tendo agora, assim, já tem quase um ano que eu estou no Barroso e França, eu sou suspeita para falar, assim, eu tenho verdadeira paixão pelo escritório onde eu trabalho, assim, eu gosto muito de lá, mas eu acho que isso também muito pelo contato que eu tenho com as advogadas, que é muito pessoal, assim, a gente tem uma relação muito legal, então a gente tem a oportunidade de perguntar, elas me perguntam coisas, eu pergunto coisas para elas, então é uma troca mesmo, sabe? Não é exatamente uma imposição, tipo, faz dessa forma. Elas me perguntam também, o que você acha disso? E se a gente seguir aquilo? Então, eu acho que elas me dão mais autonomia, eu posso usar mais da minha criatividade, assim, eu posso ver se eu estou, de fato, aprendendo o que está sendo dado na faculdade, se o que está sendo dado na faculdade condiz com a realidade do direito, e muitas vezes não condiz, assim, a forma como o processo acontece, às vezes vai atropelando as coisas, então a gente tem que tomar medidas, às vezes, que não estão necessariamente formais ali no código e tal, conversar com o juiz, fazer despacho com o juiz, com o assessor de juiz. Então, eu acho que nesse tipo de escritório, né, que é uma relação mais pessoal que a gente tem tanto com o cliente quanto entre os advogados, você tem uma oportunidade maior de crescimento profissional mesmo, assim, sabe? No sentido de, não necessariamente de ganhar mais, né, de aprender mais, assim, de saber atuar. Tipo, eu tenho certeza que se eu sair dali agora, eu estou preparada para a vida de advogada, assim, por mais perrengues que eu vá passar, eu tenho mais segurança enquanto a isso, sabe? Em relação ao escritório de massa, eu ainda me senti segura. Será que eu estou aprendendo mesmo? Será que eu sei? Será que eu sei conversar com um assessor de juiz, ou mesmo na secretaria da vara? Enfim. Então, é um pouco disso, assim. Eu falei um pouco rápido e tal, mas eu acho que, para cumprir o tempo também, dá tempo de todo mundo falar, e eu acho que nas perguntas também que vierem, a gente conversa um pouco melhor. Contei um pouco da minha experiência também, que eu acho que é importante dizer de onde a gente vem, né, de que lugar que a gente está falando. E é isso. E Ana, sua palestra foi muito boa, tenho certeza que vai ser muito engrandecedora para todo mundo que escutou. Parabéns pela sua abordagem. Agora, vamos passar para a segunda palestrante. Agora vai ser a vez do estágio público, que quem apresentará vai ser a Júlia Bonifácio. Vou falar um pouquinho sobre ela. Júlia Bonifácio, graduanda em Direito na UFMG, vai nos trazer um pouco sobre a seleção e a realidade dos estágios em instituições públicas. Ela que já passou pela AJUP, para quem não sabe, é um projeto da própria UFMG, Polos também é uma extensão da UFMG, escritório e na seleção do TJ, TRT e da Defensoria Pública da União, decidiu estagiar nessa última, onde está até hoje. Quando você estiver pronta, Júlia pode começar a falar, tá bom? Oi, gente. Boa noite. Como já foi apresentada, né? Meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouco sobre a experiência de estágio na área pública. Como a Giovanni já explicou, eu
comecei no meu curso fazendo estágio na área privada, em um escritório. Não gostei muito, fiquei cerca de 6 meses nesse escritório, e aí eu resolvi, depois disso, aproveitar um pouco mais da faculdade. Foi aí que eu comecei a participar mais de projetos de extensão, fui estagiária do Polos durante mais de um ano, fiz parte da AJUP também, fui diretora de extensão do CAAP, e aí, a partir disso, tipo assim, apesar de eu ter gostado muito de participar desse projeto de extensão, eu percebi que não era a carreira acadêmica que eu gostaria de seguir. E também vi que não era, que o meu lugar não era na advocacia privada, e aí eu resolvi pesquisar mesmo e me jogar. E foi aí que eu comecei a participar e fazer tudo quanto é seleção de estágio público, que na época eu também não sabia direito o que eu queria, qual área que eu queria seguir. Então, eu fiz todas as provas, então eu acho que é uma boa dica para vocês que estão começando, porque o curso de Direito, ele dá uma série de oportunidades, tem uma série de áreas que você pode seguir, e às vezes a gente está insatisfeito com o curso, mas na verdade a gente só não encontrou direito o lugar que a gente pertence. Então, a melhor dica que eu posso dar para quem está no começo do curso é realmente se jogar. Se você não está feliz onde você está, não fica muito tempo nesse estágio. Então, por exemplo, eu fiquei 6 meses num escritório e agora eu já estou há 2 anos na Defensoria Pública, que foi aonde eu me encontrei mesmo. Aí a ideia da minha fala é falar um pouco sobre a rotina da Defensoria Pública, vou falar um pouco sobre a seleção dos principais estágios na área pública jurídica, e eu vou falar um pouco também sobre o pós, assim, o depois de formado, você que passou toda a sua trajetória fazendo estágios públicos, às vezes a gente fica inseguro de o que a gente vai fazer depois de formado, porque às vezes a faculdade mostra para a gente que o único caminho a seguir é o da advocacia. É uma coisa que, inclusive, ou então a carreira acadêmica. Eu sinto que no UFMG, boa parte dos professores incentivam muito a gente a isso, ou ir para a advocacia, ou seguir carreira acadêmica, e às vezes fica como a ideia de quem quer focar no estudo para concurso público é preguiçoso. Só que isso não tem nada a ver, sabe? Cada pessoa ela vai seguir seu próprio caminho, e, inclusive, quem consegue estudar, consegue passar no concurso público, tem que focar bastante, sabe? Então, se joguem e não vão pela cabeça dos outros sobre o que é o melhor caminho que você pode seguir. Aí, então, como eu estava contando um pouco da minha história, nessa época que eu resolvi sair dos projetos de extensão da faculdade e focar mais nessa trajetória mais prática, mais jurídica, eu participei da seleção do TJ, do TRT, do MP e da Defensoria Pública da União. E aí, a partir de conversas que eu tive com várias pessoas sobre a rotina nesses lugares, que eu escolhi a Defensoria Pública da União, que eu achei que era o que tinha mais a minha cara, e foi um acerto muito grande, assim. Que na Defensoria Pública da União, a gente atende em 3 áreas principais, que é o previdenciário, o cível e o criminal. Eu fui atuar na área cível, e como vocês podem saber, né, cível é uma área gigantesca, engloba várias outras áreas, assim, e na defensoria, inclusive, é bastante residual. Então, o cível engloba também o administrativo, tributário, isso na Defensoria Pública da União. Então, foi uma experiência que eu tive de ter contato com diversas áreas que eu não teria na faculdade, inclusive no direito previdenciário eu consegui atuar um pouquinho, que é uma matéria que a gente nem tem na faculdade, só como optativa. E aí você consegue ter uma noção completa do processo, assim. A gente, além de redigir peças processuais, a gente tem um contato direto com o assistido. A gente faz atendimento ao assistido, tanto presencial quanto por telefone, e isso, para mim, foi onde eu consegui realmente ver o meu aprendizado, sabe? Porque
é muito difícil você explicar para uma outra pessoa, você ensinar alguma coisa que você aprendeu na faculdade, sabe? Você pegar um processo e explicar para uma pessoa que às vezes tem uma escolaridade muito baixa, como é que está o andamento do processo dessa pessoa. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, assim. E também tem um pouco do que a Iana falou da prática nos escritórios artesanais, que é de você ter um contato mais próximo com o defensor público, porque você vai trabalhar no gabinete de um defensor específico e você tem a oportunidade de tirar dúvidas, tem muita autonomia, eu acho que muito pelo volume de processo que a Defensoria Pública pega, os defensores acabam dando mais autonomia para os estagiários de pesquisar sobre aquele processo, redigir a sua própria petição. Sempre você tenha também a possibilidade de procurar nos bancos de petições, mas se você tiver disposto a aprender e fazer alguma coisa sua própria, geralmente você tem muita autonomia para fazer isso. Então, foi realmente onde eu me encontrei, tanto que eu fiquei 2 anos no mesmo estágio. Eu só saí de lá porque realmente 2 anos é o máximo de tempo que você pode ficar num estágio. Inclusive, isso fica dica para quem não sabia, assim, que não importa o quanto você gosta, eventualmente vai ter que ir embora. Aí eu vou falar um pouco sobre a seleção dos principais estágios. Eu vou focar nos estágios que a galera do direito, principalmente da FMG, costuma ir mais, que é do Ministério Público, as defensorias, o TJ e o TRT. Lembrando que existem muitos outros estágios na área pública. A Iana falou também um pouco da Procuradoria do Município, tem estágios também na Assembleia Legislativa, BDMG, que é inclusive um estágio que paga muito bem, a galera costuma fazer bastante. A AGU, mas eu vou focar um pouco mais nesses, que tem mais coisas em comum e eu vejo que é o que a galera procura mais. Mas se vocês quiserem fazer perguntas depois também sobre esses outros estágios, fiquem à vontade, tá? Primeiro, os estágios do TJ, da DPU é a Defensoria Pública da União, e do Ministério Público Federal, eles são provas. Geralmente é sempre uma prova fechada e uma parte de redação. Vocês têm que ficar sempre atentos aos editais. Existem sites que são especializados nisso, em lançar editais, em divulgar os editais, tanto de concurso público quanto de estágio. Então, se você está com vontade de fazer estágio na área pública, é importante ficar sempre atento. Geralmente, na FMG, a galera joga nos grupos de sala, quando lança algum edital, mas você pode ficar sempre atualizando mesmo esses sites que divulgam esses editais, tá? E aí, geralmente, esses editais, eles permitem que alunos de diversos períodos participem. Então, o do TJ, por exemplo, você pode participar do 4º até o 8º período. E aí, nessa prova que vai ser cobrada, vai ser cobrada matéria de vários períodos. Então, às vezes, você faz a prova do TJ no 4º período, mas vai ter uma matéria do 8º período que está sendo cobrada, que você ainda não viu na faculdade. Então, por exemplo, direito administrativo, que você não viu ainda no 4º período. E aí a galera desespera com isso e tenta estudar e aprender em uma semana uma matéria que você deveria ver em 2 semestres na faculdade. Então, a minha dica para quem está com vontade, quem está nos períodos mais iniciais e quer participar dessas seleções, pegar o edital, ver os pontos dos editais, focar o estudo nas matérias que você já sabe, que você estudou na faculdade, e as matérias que você ainda não viu, dá uma olhada por alto, assim, porque se você pirar estudando muito uma coisa que você ainda não tem a base, fica muito mais difícil, assim. E geralmente esses estágios, esses que eu citei, que fazem seleção por meio de prova, chamam muitas pessoas. O TJ, por exemplo, chama 400 pessoas na primeira chamada. Então, se você conseguir uma pontuação boa, mesmo que você não esteja entre os primeiros colocados, você vai ser chamado.
enfim, o TJ, que é um dos principais estágios, depois que você passa nessa seleção, né, nessa prova, você vai passar por uma seleção interna que vai decidir qual dos gabinetes que você vai participar, qual vara, qual área que você vai atuar. Então, e aí, cada vara ela vai fazer a sua própria seleção, e aí, novamente, você vai ter que escrever um currículozinho, geralmente participar de uma entrevista, que aí, para isso, vale também as dicas que a Iana falou sobre montar currículo e entrevista de estágio. O TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, são as próprias faculdades que têm um convênio com o TRT que fazem a seleção. Então, o NPJ lá da faculdade, o Núcleo de Prática Jurídica, vai divulgar, geralmente anualmente eles divulgam quando a seleção está aberta. E aí faz uma seleção interna de 10 alunos de manhã e 10 alunos da noite para participar para serem selecionados para estagiar lá. Então, essa seleção é feita pelas médias dos alunos nas matérias de direito processual civil, direito do trabalho e direito processual do trabalho. Então, mas a minha dica para quem tem vontade de estagiar no TRT é não se assustar com essa seleção, assim. Porque, às vezes, muita gente tem dificuldade em processo civil, não tem notas tão boas, mas é sempre bom você se inscrever, você tentar, porque, às vezes, você não sabe também como é que tá, quem são os seus concorrentes, né? E, enfim, quantas pessoas vão ser selecionadas. O Ministério Público Estadual, MPMG, cada procuradoria faz a sua própria seleção. Então, você tem que ficar realmente muito atento no lançamento dos editais, atualizando a página do MP, sempre que quando você quiser fazer estágio nessas procuradorias. A vantagem disso é que você vai poder selecionar qual procuradoria que você tem mais interesse, quais que você não quer participar, e a prova também, ela é mais focada nos assuntos que são cobrados, que essa procuradoria atua. Então, por exemplo, se você tem interesse em tóxicos, a seleção da procuradoria de tóxicos vai cobrar mais a lei de tóxicos. Então, criança e adolescente também vai cair mais a matéria relacionada a isso. Então, o estudo, ele é mais focalizado, assim, para quem tem interesse de atuar no MP. A Defensoria Pública Estadual, muita gente me pergunta como é que faz para entrar, que é uma das principais desejos assim, que eu tenho visto. Só que, infelizmente, a Defensoria Pública Estadual, ela tem muito pouca verba para a contratação de estagiários. Assim. Então, a maior parte dos estagiários de lá, eles fazem serviço voluntário. Mas o lado bom disso é que se você tem interesse em fazer estágio voluntário na Defensoria Pública, principalmente se você está no começo do curso, quer ter um contato mais prático, o estágio ele acontece 2 vezes por semana, o estágio voluntário, e você pode ligar lá para a Defensoria, falar que você tem interesse, e para eles te informarem quando tiver alguma vaga disponível. E aí, geralmente, quando abre alguma vaga para estágio remunerado, eles fazem a seleção entre os próprios estagiários que já estão lá. Então, é uma dica para quem está no começo do curso e às vezes não está precisando tanto desse acesso à renda no começo, que é uma experiência prática muito boa, assim. Eu vou mandar daqui a pouquinho esse site que eu uso para ficar atento aos editais, assim. A outra dica que eu tenho, se você cogita em algum momento da sua vida fazer estágio na área pública, quando lançar edital, só se inscreve e faz a prova, sabe? Porque a seleção, ela tem validade de 1 ano. Então, às vezes, agora, você está fazendo estágio em outro lugar, ou então você quer curtir mais a faculdade, não tem tanta vontade de estagiar ali, se inscreve, faça a prova mesmo assim, que talvez daqui a 1 ano você tenha esse interesse. Eu, por exemplo, na defensoria, quando eu fui chamada depois de 11 meses que eu tinha feito a prova, sabe? Na época que eu fiz a prova,
Eu não estudei tanto, eu não estava pensando tanto nisso, mas quando me chamaram foi exatamente o que eu estava procurando. Foi na hora certa. Então, a minha dica é essa: sempre participem das seleções, façam a prova. Uma vantagem do estágio público é que essa seleção ela vai se dar em critérios mais objetivos. Então, você não precisa se preocupar tanto em escrever um currículo, em fazer entrevista. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade nisso, principalmente na entrevista, mas para a seleção do estágio público, você vai participar de uma prova. Se você estudar, você vai conseguir lá participar. E isso também serve para você colocar no seu currículo depois, assim. Mas é isso, tipo, eu realmente me encontrei na carreira pública. Eu acho que, pelo menos pelo que eu venho conversando com os alunos que fazem estágio na carreira privada, na área privada, eu sinto que é mais fácil de conciliar o estágio na área pública com a faculdade, assim, com os estudos, para continuar participando de outras atividades. Então, por exemplo, o meu estágio na defensoria são 4 horas por dia. A maioria do estágio é 6 horas, só que são 6 horas que você realmente cumpre aquelas 6 horas, sabe? Então, acabou o seu horário, você pode ir para casa. Muitas vezes os defensores, os outros profissionais, eles te ajudam com matérias da faculdade. No dia que você tem horário, dia de prova, você tem direito a carga horária reduzida, a fazer metade do seu horário. Isso às vezes não é respeitado em escritórios, mas no estágio na área pública sempre é respeitado, só levar o seu comprovante. E eu acho que é isso, sabe? Você tem bastante oportunidade de aprender e de utilizar o seu conhecimento em prol do povo, assim, que você está ajudando, né, a administração pública de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo que você consegue focar no seu próprio aprendizado, você contribui também para o crescimento daquele órgão, sabe? Pelo menos eu na defensoria eu senti muito isso, que tinha espaço para fazer outras discussões, sabe, sobre direitos humanos, então tinha palestras que a gente participava, e os defensores, eles sempre eram muito atenciosos com a gente, enfim. Aí agora, eu vou falar um pouco sobre, assim, uma das principais dúvidas das pessoas depois que participam de um estágio público, é o que você vai fazer depois de formado, né? Porque no escritório você vai poder ser contratado, na área pública, não, você só vai voltar a trabalhar naquele lugar se você passar num concurso público. Mas existem algumas outras possibilidades, assim. Uma das principais é a possibilidade de você ser contratado num cargo comissionado. Isso acontece principalmente no TJ, né, na área da magistratura. E, mais recentemente, existe a possibilidade de você fazer um estágio de pós-graduação, que, enfim, é o que eu estou pensando, assim, para o meu futuro mais imediato, assim. Se você está fazendo uma pós-graduação lato sensu, ou seja, uma pós-graduação que não é um mestrado nem um doutorado, você pode se inscrever para ser estagiário de pós-graduação em algum desses órgãos públicos. Então, o TJ tem a possibilidade de estágio de pós, as defensorias públicas têm, e o MP também tem. Que aí é uma oportunidade para pessoas que têm vontade de continuar estudando para passar em concurso público, mas que precisam de ter uma renda, né? Porque o estágio de pós ele vai ser remunerado. É óbvio que não é um salário alto, mas ainda assim é mais do que um estagiário de graduação ganha, e você vai poder ter uma carga horária reduzida, limitada a 6 horas por dia. Então, uma ótima alternativa para quem tem vontade de estudar para concurso público. É um pouco isso que eu tinha preparado, assim. Foi rapidinho, acho, mas eu acho que depois vocês podem perguntar mais coisas, tá? É isso. Parabéns, Júlia, pela sua exposição, foi muito boa.
E agora eu vou apresentar o último palestrante de hoje, que é o Daniel Boczar. Me desculpa se eu tiver falado seu sobrenome correto. Daniel Boczar Leão é graduando do 10º período de Direito na Escola Superior Dom Helder e pós-graduando em Direito Civil Contemporâneo no CEDIM. Atua como ouvidor-geral adjunto e coordenador acadêmico da Comissão da OAB Estagiários, OABE, e profissionalmente em diversas esferas do direito, com enfoque no âmbito do direito empresarial, contratual e tributário. Quando você estiver pronto, Daniel, pode iniciar a sua fala. Tudo bem? Boa noite, gente. Ela já me apresentou, então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o que é o exame do OAB, né? Que um tanto de gente escuta o exame do OAB e já imagina um bicho de 7 cabeças. E é normal, porque é um exame que quem falar que é fácil está mentindo, quem falar que é difícil também está. É um exame justo. E é um exame que eu acho que, assim, vocês que estão vindo para uma live, preparados, estudar logo no início da faculdade, logo no início, vocês estão começando no caminho certo. Porque o exame do OAB não é nada mais, quando você fala primeiramente da primeira fase, que é o que a maioria das pessoas vê dificuldade, que é onde tem muita reprovação, porque é um grande número de questões, um curto espaço de tempo, né? Muita matéria do curso inteiro. Mas eu falo muito, eu acho que o exame do OAB, ele é muito mais preparação durante a faculdade que estudo no final. Então, eu preparei um pouquinho, um material aqui para vocês falar um pouquinho do que é o exame, como é que ele funciona, como tem bastante gente que talvez não saiba do início do curso, eu vi 3º período aí, então, às vezes, alguns detalhes eles não sabem. O exame da OAB, né, é aquele que a gente pode prestar, e a gente presta ele ou no 10º ou no 9º período. Antigamente tinha a possibilidade de você poder chegar e prestar antes e depois tentar na justiça ou conversando com a AB. Hoje em dia, não. No edital, expressamente, você tem que estar matriculado em alguma matéria do último período. Você pode estar, por exemplo, no 9º período, puxando 2 matérias, e no 7º, 8º, você pode pegar e fazer o exame. Desde que você consiga formar, né, com o tempo de validade dele. O que acontece? O exame do AB ele vai acontecer algumas vezes no ano. Esse ano a gente está com a quarentena, então mudou bastante. Mas, a princípio, ele acontece 3 vezes no ano. São 3 edições. Então, esse ano a gente teria a 31ª, 2ª e 3ª. Ele acontece com a periodicidade de semestres e trimestres. Então, você vai ter um no final do ano, que vai acontecer mais ou menos na época lá, assim, de outubro, novembro, dezembro. Você vai ter um no meio do ano, que período de inscrição acontece mais ou menos em maio, para fazer o exame lá em julho, e a segunda fase em agosto, setembro. Você tem o primeiro, que normalmente acontece em janeiro, fevereiro, as primeiras provas, e as segundas provas que acontecem em abril. A segunda fase, por exemplo, que aconteceu esse ano, que foi o 31º exame, era para acontecer dia 5 de abril. Então, são várias possibilidades no ano para vocês passarem. Muita gente fica, vou passar de primeiro, preciso disso, mas o exame da OAB, muitas vezes, as pessoas ficam, nossa, se eu não passar de primeira, eu tô indo mal. Não, ele é um exame que não vai medir quanto você sabe, nem sua competência, mas sim quanto você decora e quanto você aprendeu durante o curso, assim, de memória gravada fotográfica. Por quê? Porque você vai ter 80 questões falando sobre todas as matérias. E muita gente, a primeira dica que eu vou dar aqui tenta estudar todas as matérias. Se você se dedicar 6 meses e tirar só para isso, vamos supor, você formou, não tem necessidade de trabalhar, que eu acho que é diferente da grande maioria da grande maioria brasileira. A gente tem que trabalhar, a gente não pode falar, vou parar 6 meses para um concurso ou para a OAB. Você consegue estudar tudo, mas os cursinhos, eles dão mais ou menos 240 horas aula, né? Isso é de matéria gravada, fora os PDFs. Se você está dando matéria, você vai passar, mas não tem necessidade disso. Se você faz uma faculdade bem feita, eu falo que você consegue passar no exame. A maior dica que eu posso dar para quem está no início da graduação é: tenta, durante a faculdade, não só ir lá e fazer a prova. Tenta aprender, tenta decorar pequena e aprender mesmo. Decorar não só no sentido de lembrar na memória, mas de você fazer uma análise do que você está lendo. Muitas vezes a gente vai para uma prova, chega, marca uma questão e esquece. Você não precisa lembrar de detalhe da questão, de número, de data de pena, de código, de artigo, você não precisa. O que você precisa aprender é sobre aplicabilidade de lei. Quando a gente está no início da faculdade, a gente tem muita possibilidade para decorar e aprender como é que funciona interpretações legislativas e como é que funciona toda essa questão. Então, quando a gente vai acostumando o primeiro, segundo, terceiro período e assim sucessivamente, chega lá no final, se a gente se prepara desde o início para fazer uma interpretação da questão, a gente vai bem no exame da OAB. Por quê? Se você for parar para pegar qualquer edição do exame da OAB,
as 80 questões, você vai ter questões lá novas, muitas questões, por exemplo, que teve em últimos exames tributários, de empresarial, vão inovar, mas 90%, 80% das questões, elas são repetidas no que diz a matéria. Porque também tem um limite, apesar de ser uma matéria grande, ela tem um limite. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de 2012 da OAB e pega para fazer uma prova agora de 2020, tirando as mudanças legislativas, o que não mudou vai continuar o mesmo, eles só vão mudar a redação. Então, a melhor forma de estudar para a OAB não é sentar e ficar você pegando e tentando decorar artigo e código. É decorar aplicabilidade, é aprender sobre a aplicabilidade. Porque quando você analisa uma questão, muitas vezes você não lembra, às vezes, de um código, você não lembra de um artigo, de uma doutrina, mas você lembra como é que funciona. E a primeira prova do AB, ela vai te dar tudo. Ela vai te dar a letra A, B, C e D. E lá você consegue entrar. Se você faz por eliminação, é outra dica que eu dou, eliminação. Chegou na questão, você já tem a aplicabilidade da questão, já sabe sobre o tema. Olha as questões e vai eliminando. Sempre vai sobrar duas questões. A FGV faz isso propositalmente. Ela coloca duas questões que não tem a ver com o tema, ou que são mais errôneas, e duas questões similares. E aí é onde muita gente peca. Eles fazem a primeira parte, estudam, às vezes decoram, só lei, às vezes decoram como funciona a aplicabilidade, né, interpretação de lei, né, toda essa questão que vocês veem, por exemplo, em hermenêutica jurídica, mas tem gente que chega lá na hora e erra. Por quê? Porque a OAB, além de tudo, ela tem as pegadinhas. Então, é a terceira dica, na verdade, que eu vou dar. A OAB, ela vai mudar ponto, vírgula, vai mudar 4, 5 anos de uma questão, ela vai te colocar uma questão de uso capião e pedir qual que é a diferença de um para outro e mudar, assim, questão de dia, falar se teve prescrição ou não. É muito importante, vocês que estão se preparando, além de pegar a aplicabilidade, tentar aprender alguns métodos para lembrar datas importantes. Porque o decoreba, ele não é tão importante quanto o lei, mas quanto algumas características de questões, ele é. Então, na OAB, você vai ver muito eles tentando colocar a resposta de forma meio que velada. Então, na faculdade, o professor, muitas vezes, ele te ajuda, ele te explica a questão, você pode fazer uma pergunta. A OAB, muitas vezes, a questão está mal redigida, ela vem da FGV, assim. Então, você tem que lembrar desses melindres. Uma dica que eu dou para conseguir aprender um pouco sobre a aplicabilidade da lei, né, que vai te salvar, mas também saber os melindres, as pequenas diferenças que vão te fazer acertar ou não uma ou duas questões, é lembrar de número. Como você lembra de número? Uma técnica que eu utilizo, e eu posso até falar mais depois nas dúvidas, quem tiver, porque é uma técnica um pouco complexa de memorização, mas é boa e você consegue lembrar muita coisa, muito número. Eu utilizei na primeira prova do AB isso, e deu muito certo, eu senti bastante isso, eu quero compartilhar, é sobre o palácio da memória. Basicamente, quando você estiver tentando lembrar de alguma questão, que seja número, algo que não é de aplicação de lei, quando você está estudando, tenta pensar na sua cabeça, tenta montar toda uma situação. Se você está vendo, por exemplo, lá, poxa, uso capião é um número. Ali aquilo a uma prática, alguma coisa cotidiana. Você pode olhar tanto a um caso prático, que na hora que você fechar o olho e tentar lembrar daquela questão, a imagem do caso, o som, tudo que você imaginou vai vir para você. Então, sua memória que vai buscar isso não vai ser só aquela memória de curto prazo. Poxa, o prazo para tal uso capião é de 5 anos. Não, você vai voltar numa memória lá atrás. Então, você já consegue matar essa questão de decoreba. Isso se vocês digitarem no Google, vocês vão achar várias coisas no YouTube, PDFs. Eu mesmo, se alguém quiser mandar mensagem, eu tenho PDF para falar sobre isso, sobre esse palácio da memória. Que é basicamente isso. Você associa informações objetivas, tipo números, artigos, a uma memória daquela situação. Se você não vivenciou nada, se você não teve uma prática, por exemplo, naquele caso, no estágio que você está estudando para a OAB, é uma ótima dica você tentar imaginar a sua casa, lembra da sua casa e tenta imaginar situações na sua casa que vão lembrar de como que você vai se remeter a esse assunto. Uma vez eu utilizei isso para lembrar sobre licitação. Eu queria saber prazo de licitação. Então, isso é uma matéria que eu lembrei há muito tempo, então atualmente eu não lembro dela, mas eu lembro que eu entrava na porta da minha casa, eu abria e eu lembrava do número da licitação, o número de dias para o prazo da licitação para cada fase, e todos os números estavam na minha frente. Então, você tenta associar. E para diferenciar isso, você vai utilizando imagens. Então, por exemplo, o número 3 estava associado
azar, aí tinha um gato preto lá, e poxa, eu sei que são 3 dias para tal ato. Então você vai fazendo essas associações, porque da mesma forma que questão que você erra, você lembra, outra questão que o professor faz piada, você lembra, questão que você associa, dado que você associa a memória de longo prazo, que é audição, imagem, você consegue reter melhor. Isso foi uma das melhores dicas que eu vi para o exame da OAB, quanto na primeira fase, na segunda e até para a vida de advogado. Outra questão que eu acho importante falar com você sobre o exame da OAB é sobre a questão psicológica. Muita gente chega lá para fazer o exame da OAB, está preparado intelectualmente, está preparado na matéria, decora. Às vezes a pessoa é o suprassumo do direito, pode ser. Isso não é o suficiente. As pessoas vão para um exame e, às vezes, toda a questão da pressão. Nossa, a família sabe que eu estou fazendo aqui. Poxa, os meus colegas sabem que eu estou aqui. Isso não ajuda. Eu tive uma colega que não conseguiu passar no exame, porque na hora que ela foi fazer o exame, ela deu um branco. Deu um branco. 20 questões ela não marcou. Quando eu fiz prova, isso não foi em exame. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema no exame, mas eu fui fazer prova, eu marquei gabarito todo errado na hora de passar. E eu tenho um colega que fez isso em exame da OAB. Então, imagina, você acerta 80, você fez as 80 questões, você acertou o mínimo lá, 40 questões, e na hora de passar você ficou desesperado. Então, uma dica que eu dou muito quando você começa a ficar ansioso, porque o exame tem uma grande duração. Você se sente vigiado, você acha que a fiscalização está lá, você tem que ir no banheiro, tem que pedir, às vezes você está morrendo de vontade, tem uma fila enorme, você tem que levantar a mão lá no concurso, posso ir no banheiro, aí você coloca o seu nome lá numa lista, às vezes tem 20 pessoas na sala na sua frente, aí você não consegue concentrar. Melhor coisa para fazer, além de ir preparado psicologicamente, não se cobrar, porque ninguém tem obrigação de passar de primeira, ninguém tem obrigação de passar, cada um tem seu tempo, isso que eu falo muito. Tem gente que vai passar na primeira, tem gente que não vai passar na quinta, e isso não tira o mérito de ninguém. Ficou estressado na prova? Primeiro, passa para a questão que sabe e respira. Respira, por quê? Quando você oxigena seu cérebro, você respira, as informações com o tempo elas vão voltando. E se você alia isso, por exemplo, você faz essa respiração, enquanto está fazendo isso, acalmou, você tenta auxiliar e utilizar junto, né, daquelas técnicas que eu falei, mnemônicas de memória, você vai estar num estado mais calmo. As informações para o seu cérebro vão correr de uma forma mais fluida. Quando você começa a ficar muito ansioso na prova, vem muita informação de uma vez. Então, não dá certo. Vamos lá. Mais uma dica que eu preparei para vocês. O exame da OAB, ele vai vir com questões, como eu disse, bem duvidosas. Quando você vem 2 questões, poxa, você não sabe qual a diferença. E você vai marcar uma questão, e eu falo isso para você, que muito provavelmente 90% das pessoas que tem 20, 115 pessoas assistindo, vou pôr aí, talvez um pouquinho menos, 70 pessoas vão chegar nessa questão, vão marcar a resposta certa, e na hora de passar para o gabarito vai mudar. Não façam isso. Exame de OAB é exame que vai trazer memória de longo prazo. Você vai ver uma questão, você vai achar uma resposta, você não vai lembrar o porquê da resposta, você vai marcar. Você vai trocar lá no final, porque você fez uma teoria, leu uma outra resposta, você vai errar a resposta. Porque a sua memória ela funciona da seguinte forma. Se você lembra de algo de muito tempo atrás, você pode não lembrar do detalhe. Mas tem dados, fragmentos que estão no seu cérebro. Quando você vê uma resposta, automaticamente, instintivamente, o seu cérebro ele vai agir igual um computador, programado. Poxa, é isso. Igual quando você escreve uma palavra errada, você pega uma palavra errada e escreve na sua frente. De forma completamente errada. Escreve mais, como se você estivesse falando mais, fala a gente junto, complica todo o português. Vai ficar feio, porque o seu cérebro reconhece que aquilo está errado. E dessa mesma forma, o seu cérebro também reconhece quando uma questão está errada ou certa e lembra de algo lá atrás. Essas, eu acho que são assim, as dicas que eu mais posso juntar. Se for fazer o resumo, é basicamente isso. Principal, vai calmo para o exame. Além de calmo para o exame, prepara uns 6 meses antes, vai tentando lembrar de alguns detalhes, não precisa dar toda a matéria, mas vai lembrar de detalhes de números que você fica com dúvida, questões que você sempre fica em dúvida, por mais que tenha estudado, relê. Pega, desde o início do curso, aproveita para estudar a matéria, entender como que é a aplicação da norma, e durante o final do curso também, porque quando chegar a resposta lá, você vai saber dar ela. Você vai saber dar, por mais que você não esteja entendendo, às vezes, a questão, o que está acontecendo, você chega mais aproximado. Tenta para trabalhar o palácio da memória. Ficou estressado? Inspira, expira.
lembra, você não tem obrigação de passar. Acho que uma dica muito importante para quem tem essa ansiedade, não fala para as pessoas que está fazendo a OAB. Você não precisa. Se você for para a OAB encarando ela como se fosse um simulado que não vale ponto, eu te garanto que você vai fazer a prova muito melhor. Você vai ficar muito mais tranquilo, entendeu? E se você passar, você vai ficar muito feliz. Mas essa pressão que a gente coloca não ajuda. E uma outra dica que eu vou dar para vocês agora, passando já para a segunda parte do exame, que é a parte aberta, vai mudar completamente. Enquanto na primeira parte a gente tem essas dicas de grande número de conteúdo, já a segunda fase a gente vai cair no conteúdo que os cursinhos dão mais ou menos 44 horas de vídeo aula, né, com os PDFs. Então, é pouca coisa. A gente vai fazer uma peça e vão ter 4 questões abertas, né, que você vai ter que responder. Então, são 4 questões, basicamente, da matéria que você escolher. É bem delimitado. Se você escolher direito penal, estudar a parte geral inteira, estudar a parte especial, que não é tão grande assim, se você tirar, você consegue, em um mês, estudar um cursinho inteiro e pegar toda a parte para chegar lá. Questão de preparação ou não varia muito de aluno para aluno, quanto a questão de memorização, aprendizado. Mas em questão de carga horária, com um mês você pega a matéria inteira. Então, a segunda fase ela já vai entrar num âmbito diferente. Qual que é? Você não precisa lembrar muito bem às vezes. Você precisa saber o mínimo. Mas você precisa aprender o quê? A ter prática jurídica na hora de escrever. Então, você não pode pensar muito no argumento. Como que você faz isso? Desde o início da graduação, eu vi aí falando sobre estágio. O estágio ele vai te dar a prática escrita. Acostume-se. Não a dar Ctrl+C, Ctrl+V em molde de petição. Vai escrevendo petição desde o início. A petição que você faz em sala de aula, faz à mão. Entendeu? A petição que você tem que fazer para a faculdade, faz à mão e depois passa limpo no computador. Porque lá na segunda fase, 7 períodos depois que tiver terceiro, lá do início, quando você estiver 4 anos depois formando, você vai pegar uma prova que vai te exigir conhecimento técnico, velocidade, porque são 5 horas de prova, você tem que responder 4 questões abertas, mais uma peça. Na peça você tem que fazer a estruturação dela, a argumentação dela, você tem que fazer, além disso, passar limpo se você fez primeiro a lápis. Então, é bom você ir acostumando com o tempo. A argumentação na segunda fase. A argumentação na segunda fase, eu vou dar uma dica que um professor me deu há um tempo atrás, e eu dou essa dica até para construção de petição. Eu fiz outro dia uma live com o Bruno Leve, que é um professor da PUC sobre Visual Law, e a gente deu essa dica lá, que é mais importante na hora de redigir uma petição. Qual que é? Petição, você pode falar o que você quiser, não tem regra, né? Você vai falar sobre o tema, mas você tem que tentar agradar quem está lendo. Melhor forma de fazer isso, mais sucinta durante uma prova, é em 3 tópicos. Cada tópico que você pegar, então, por exemplo, fatos, passou para o direito, passou lá, por exemplo, você está analisando um tema de direito do consumidor. Você vai pegar os 3 parágrafos, vai trazer um parágrafo falando sobre o fato, o que aconteceu, porque o direito é isso, você tem um fato que acontece, depois você vai trazer um segundo parágrafo que vai falar sobre como que o direito vai agir nesse caso, por que o direito incide, né? Aí você vai trazer artigos, instruções normativas, jurisprudências. Vejam, ó, 2 parágrafos. E no terceiro parágrafo você relaciona fato, direito e o que você necessita, o que o direito te garante com isso. Né? Você vai fazer, entre aspas, o seu pedido lá de forma sucinta, porque vai ter a parte dos pedidos. Você fazendo isso em 3 parágrafos, você perdeu muito tempo de escrita. Não, você perdeu, desculpa aí, gente. Você ganhou muito tempo de escrita que você teria perdido se você não tivesse utilizado isso. Você ganhou também a pessoa que está lendo, né? Você ganhou empatia dela, um juiz, ou no caso da prova do OAB, um examinador que está lendo o modelo de resposta. É muita coisa. Se chega uma petição bonitinha, sabe, com a letra bem feita, com os critérios, com 3 parágrafos, na hora que eles for distribuir os pontos, os critérios, fica mais fácil de avaliar. Então, é essa dica. Organização na petição. Faça ela sucinta. Né? E a preparação é a mesma. O que vai mudar na preparação das duas é a matéria. A segunda fase ela é uma preparação mais de técnica de redação e de argumentação, que é algo que você pode desenvolver dessas formas e se matriculando em seminários de oratória, conversando com professores, pedindo dicas. Vocês podem vir mais aqui, vão ter outras edições, a gente vai trazer mais dicas, eu posso trazer modelos para quem quiser de como faz uma prova. Se quem quiser mandar no meu Instagram, depois eu divulgo aqui também, porque é muita coisa para esse pouco tempo que a gente tem aqui, né? Que é 10, 15 minutos, eu acho até que até estou estourando ele. Então, eu acho assim, que para encerrar,
a diferença básica das duas fases é essa, né? A preparação da segunda é mais técnica, mais redação. Eu tenho certeza que se vocês levarem um pouquinho do que eu disse aqui, mas principalmente o que eu vou falar aqui, que é se preparem desde o início da faculdade. Estuda um pouquinho todo dia, tenta lembrar, faz prova do AB desde o início, pratica muita questão. A questão vai te dar malandragem na prova. Não tem erro. A OAB não é um exame que quer te reprovar. É um exame que quer ver seu conhecimento. Você precisa de 50% para passar. São 80 questões, 40 questões você passa. Eu acho que se você fala que você tirou 50% uma prova para sua mãe, para seu amigo, para seu colega, você, assim, na faculdade a gente fica até um pouco mal, poxa, pô, menos da média. Então não é uma prova que existe tanto em questão de média, né? E a segunda fase também. Se você for calmo, preparado, com uma boa argumentação, sabendo bem a matéria, que ainda é pequena, também não tem erro. Eu acho que vocês que já estão acostumados, né, passaram uma faculdade tão difícil de passar a estudar, se vocês fizerem um pouquinho disso cada dia, se preparando lá para o exame, não tem erro. Fez o primeiro, tire queda. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode mandar as dúvidas aí, né? E pode mandar, que a gente vai estar respondendo agora, vai abrir um pouquinho sobre isso. E também pode mandar no meu Instagram, que eu vou postar aqui, que é o @damboxar, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. O primeiro passo vocês já deram, que é estar aqui numa sexta-feira à noite, ou para um estágio privado, sobre estágio público e sobre o AB, que não é uma coisa assim, mais gostosa de fazer numa sexta-feira à noite. Então, isso eu já dou os parabéns para vocês, já vai garantir a aprovação com certeza de vocês lá no futuro. Quero agradecer, Daniel, a sua exposição. E agora vamos abrir o espaço para perguntas. Quem quiser falar alguma pergunta, é só mandar o nome lá no chat que a gente vai deixar com que a pessoa fale a sua pergunta. Eu vou ativar o microfone e ela mesma pode perguntar. Eu vou abrir, primeiramente, para a Laura Solon, fazer a primeira pergunta. Tudo jóia. Minha pergunta é para o Daniel em relação à prova da OAB, que eu estou logo no início do curso, e eu queria saber como selecionar questões de matérias que eu já tive no curso, mesmo nesse início, se tem algum site que seleciona bem, que divide essas questões por matéria, isso que eu queria saber. Então, o melhor site atualmente que eu vejo assim, para fazer questões é o QConcurso. Só que ele tem um detalhe, ele é pago. Então tem um site similar, né? Seja, tá, QConcurso você acha. Mas tem um site idêntico a ele, que também disponibiliza várias questões, que é o Jurisway. Eu vou mandar o link aqui no chat, que aí vocês dão Ctrl+C, Ctrl+V. Os dois vão ter questões, tanto do AB separado, matéria, e eles também vão ter questões para vocês, para fazer da prova inteira. Então, se vocês quiserem, às vezes vocês baixam a prova e fazem uma prova inteira. Os dois sites, QConcursos e o Jurisway. Deixa eu passar aqui para vocês. Sua pergunta foi respondida, Laura? Foi sim, muito obrigada. Para completar o que ele falou, só uma dica a mais. O QConcurso você pode resolver 10 questões por dia. Então, mesmo não pagando, se você quiser começar a usar ele, você pode fazer 10 questões por dia, sem nenhum custo. Passando para a próxima pergunta, eu vou passar a palavra para o Guilherme Vaz. Quando estiver pronto para fazer a pergunta, pode ligar o microfone, Guilherme. O Guilherme está sem microfone. Eu vou ler a pergunta dele. Queria fazer uma pergunta para a Iana. Ela, como militante do Levante Popular, como conciliar a atuação no movimento estudantil com as atividades acadêmicas? Vale a pena entrar no movimento estudantil? Iana, pode responder a pergunta. Hoje, não é melhor a gente deixar pro final? Tipo, todo mundo faz as perguntas e a gente vai responder no final?
Ou você acha melhor responder de uma vez? Porque tem pessoas que vão perguntar por áudio e tem pessoas que mandaram no chat. Massa. Aí eu li para ficar mais fácil. Tá, beleza. Acho que essa pergunta é meio difícil de responder. Peraí, rapidinho. Era só porque o áudio estava ligado no outro quarto e aí eu estava ouvindo 2 vezes a minha voz. Mas, bom, como conciliar a atuação no movimento estudantil com as atividades acadêmicas? Eu acho que essa pergunta, assim, é bem relevante, porque, como eu disse no início, eu sou militante do Levante, eu entrei no Levante desde 2015, que foi quando eu entrei na UFMG também. Então, eu milito desde que eu entrei na UFMG, e aí conciliar a vida acadêmica, a militância e o trabalho, eu acho que são coisas que, assim, são difíceis, mas eu acho que, ao mesmo tempo, uma ajuda a outra, sabe? Eles são complementares também, porque a vida na universidade, ela exige que a gente tenha um cuidado com o lugar que a gente está, de conhecer o lugar que a gente está, de saber quais são as demandas daquele lugar, e eu acho que o movimento estudantil permite que a gente faça isso, assim, a gente estar dentro da universidade estudando, enquanto estudante, mas reconhecer as demandas daquele lugar, entender os problemas, as contradições que a gente vive ali, e aí eu acho que o movimento estudantil, e aí, no meu caso, né, a minha atuação no Levante, assim, permite que eu não só esteja na universidade enquanto estudante, mas enquanto uma pessoa que quer transformar aquela realidade que está ali, né? Então, eu acho que vai desde a gente, tipo assim, demandar um bebedouro que está estragado, e aí tentar conversar com a diretoria, ou conversar com o CAP, fazer essa como se fala, conversa mesmo, né? Tipo assim, fazer essa articulação mesmo para a gente conseguir resolver os problemas do estudante, que a gente também é estudante, então eu acho que é tentar conciliar você estar na universidade com você viver a universidade e tentar atuar dentro daquele território da melhor forma possível, assim. E aí, conciliando com o estágio, eu acho que, assim, não é fácil, sabe? Não é fácil. Não é fácil conciliar só o trabalho com a universidade, tipo assim, já é uma coisa que demanda muito, mas eu acho que, para quem tem interesse em militar, em atuar no movimento estudantil, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é organização, você estar ali com seus companheiros, né, com as pessoas que estão ali no movimento estudantil junto com você, tentar trocar dicas, conversar, tentar se organizar o máximo que der, assim, porque é isso, não é fácil você estar dentro da sala de aula e às vezes você tem que passar nas salas para dar recado, para dar aviso. Acho que a galera do CAP deve saber disso muito bem, assim, que você tem que às vezes sair do meio da sua aula para dar aviso e tal. Mas eu acho que isso também faz parte da universidade, sabe? Você estar no movimento estudantil, você estar atuando no CAP, ou atuando no Levante, ou atuando, né, em outros movimentos, assim, é você também estar vivendo a universidade, assim, é você construir aquele espaço que você está estudando, que você, dali para frente, vai ser professor, ou vai ser acadêmico, ou vai ser advogado e tal. É isso, assim, acho que foi um pouco confuso, mas eu acho que dá para conciliar, sim. Eu e a Júlia somos um exemplo vivo disso, assim, as meninas do CAP também, que dá para a gente passar nas matérias, às vezes com mais pontos, às vezes com menos pontos, mas dá para sempre conversar com o professor também. Eu acho que isso ajuda, a relação com o professor ajuda a gente a conciliar o estudo com a militância, com o trabalho, ter um diálogo bom com os professores. Enfim, acho que é isso, sabe? Você saber onde você está atuando, saber conversar com a galera, entender as demandas do território, entender que você é um sujeito daquele território também. Eu acho que é isso. Se a Júlia, inclusive, quiser complementar, fique à vontade. Já que a Júlia não ligou o microfone para falar, eu vou passar a pergunta para as próximas perguntas, perdão. As próximas 3 pessoas que enviaram perguntas foi o Arthur Colito, a Fernanda e a Thaís. Primeiro, eu vou passar a pergunta para o Arthur, mas antes eu queria dar um recado, gente. Todos os links que foram comentados durante a live vão estar salvos no Drive do CAP. E para ter acesso ao Drive do CAP, basta entrar no link que fica disponível na bio do Instagram. E agora, Arthur, quando quiser começar a fazer a pergunta, pode falar.
Beleza, gente, boa noite. Eu tinha duas perguntas, uma sobre estágio público e outra sobre estágio privado. Sobre estágio privado, é que geralmente os escritórios eles atuam em várias áreas do direito, né? Então, assim, eu pelo menos gosto de direito de família, né? E tenho procurado alguns escritórios que atuam mais com isso, assim, é um pouco difícil achar um estágio especializado, né? Eu até vi que algumas atuações da Iana, né, são várias áreas que você também atua lá dentro do escritório, né? Geralmente sempre atua em algumas, né, pelo menos três, assim, né? Até para conseguir mais clientes, né? Bom, aí a outra pergunta sobre o estágio público é sobre os conteúdos das provas mesmo, se eles variam de ano para ano, ou se é mais ou menos a mesma coisa, tem percebido uma variação nisso. É isso, obrigado. Arthur, você pode repetir? Eu me perdi aqui, desculpa. Desculpa, eu acho que ficou meio confuso, mas acho que se no que você percebeu, assim, os escritórios geralmente atuam de fato em várias áreas, né? Se é fácil, se você já sabia uma área que você queria atuar antes de entrar aí no seu escritório, se você procurou um escritório mais especializado, você fala um pouco de tipos de escritório, né? Mas em questão de área mesmo de atuação, você acha que é fácil de pesquisar isso, de encontrar o seu escritório, assim, que vai atuar com o que você quer? Massa. Eu acho que, assim, quando eu entrei, o primeiro escritório que eu fiz, né, que foi no Azevedo 7, foi na área trabalhista, eu não tinha nenhuma experiência, inclusive nem tinha visto a matéria ainda, mas já era uma área que me despertava algum interesse, assim. Mas na época que eu fui fazer a entrevista, era porque eu tava precisando mesmo, assim, tipo assim, já tinha um tempo que eu tava sem estágio, e eu tava precisando da grana, tava meio desesperada, e aí foi o que apareceu, assim. Então eu tentei conciliar o que eu gostava com a minha necessidade, né? Mas em relação o escritório que eu tô agora, assim, velho, eu gosto muito de direito público. Então eu tentei, e aí lá no escritório onde eu trabalho, atuo com direito administrativo, com direito penal, e aí eu tentei procurar estágios nesse sentido, assim, né, que tivessem a ver com a área que eu gosto. Mas eu acho que isso é muito difícil mesmo, assim, tem gente, eu pelo menos só comecei a identificar que eu de fato gostava de alguma área quando eu entrei para o estágio. Então, por exemplo, hoje eu me identifico muito mais com direito administrativo do que com direito penal, que era uma coisa que no início da faculdade eu gostava muito. E aí, na hora da prática jurídica, né, do escritório, eu vi que o direito penal não me encaixava muito bem, assim, que eu gostava mais, por exemplo, de direito administrativo, algumas coisas de civil, enfim. Então, eu acho que tem tanto uma coisa de você, ao longo do curso, e perceber nas áreas que você gosta, tentar procurar um estágio nessas áreas, mas também tem uma coisa de você sentir a pegada do negócio, assim, de você ir e colocar sua cara a tapa e ver se de fato é aquilo que você gosta, porque é isso. Eu adorava penal, queria inclusive ser delegada federal, achava o máximo isso, e cheguei lá na hora da prática e vi que não era aquilo que eu de fato gostava, assim. Então, acho que tem muito a ver com você identificar antes, mas com você sentir também durante o processo do estágio. Eu posso responder, Giovana? Pode? Ah, tá. Primeiro, Claro. a pergunta do Arthur. Vou ligar a câmera, para ficar menos esquisita. Sobre os conteúdos da prova, se costuma variar ou se é a mesma coisa. Não costuma variar, não. É mais ou menos a mesma coisa nos anos, só atualizar a legislação. Então, se você tem interesse em participar de uma seleção de um estágio público, pode já dar uma olhada nos editais para ver a matéria dos anos anteriores. Só vocês vão ver, tipo, pelo menos da DPU e do TJ, a matéria é muito extensa, cobra várias áreas, só que o número de questões é baixo. A minha dica é essa de você focar nas matérias que você tem mais afinidade. O TJ, assim como a AB, eu acho que você tem que... eu acho que a DPU também. Você tem que acertar metade das questões da prova para você ser classificado. Então, se você quiser já dar uma olhada, não costuma mudar muito, não. Eu vou aproveitar a fala também para responder um pouco da pergunta que o Périx fez lá no começo e comentar um pouco que a pergunta que o Guilherme fez para a Iana. Sobre só lembrando, o Périx perguntou como que a gente teve acesso ao debate sobre direitos humanos,
como que isso ajuda na prática do cotidiano dos estágios. E o Guilherme fez a pergunta sobre como conciliar o movimento estudantil com as atividades extracurriculares, assim. Como eu falei no começo, quando eu me apresentei, eu comecei minha trajetória na faculdade no CAAP, fiz extensão, já entrei em movimentos sociais, então desde o comecinho da faculdade eu participo do movimento estudantil, e participei do movimento estudantil até o finalzinho para formar, assim. E foi a partir do movimento estudantil que eu comecei a ter acesso a esse debate sobre direitos humanos. Então, lá no comecinho com o CAP, enfim, no começo da faculdade eu tinha muito pouco contato com isso, foi realmente na faculdade que eu comecei a ter contato com direitos humanos. E uma coisa que eu queria falar é que essa atuação no movimento estudantil acaba ajudando a gente na nossa trajetória, na nossa vida profissional, muito mais do que a gente pode imaginar, sabe? Então, eu sinto que muita da facilidade que eu tenho de lidar com determinadas situações que saem do nosso controle, então, conversar com pessoas no ambiente profissional que têm ideias diferentes, conseguir conciliar pontos de vista, sabe? Eu acho que principalmente na defensoria, para eu conseguir conversar com os assistidos, falar numa linguagem que seja mais acessível, a minha atuação em movimentos sociais ajuda bastante, sabe? E isso é uma coisa que, sei lá, as próprias pessoas que convivem com a gente profissionalmente acabam percebendo que tem alguma coisa de diferente, assim, que é uma experiência que a gente adquire na faculdade que a gente leva para a vida. Então, você está no movimento estudantil, você está participando de extensão, está participando do CAP, isso dá um ganho pessoal para você que, enfim, você não tem nem ideia. Queria comentar só um pouquinho sobre esse movimento estudantil. Uma coisa que eu fiquei com vontade de comentar sobre a OAB também, que eu fiz o último exame da OAB. Aí eu pensei em algumas dicas também que eu acho que pode ajudar para quem é da UFMG, assim. Porque pelo menos quando eu fui estudar, eu senti que tinha uma diferença muito grande entre a prova da OAB e o estilo de prova que a gente costuma ter na faculdade. Então, na faculdade, a gente não tem muita, na UFMG, pelo menos, a gente não costuma fazer muita prova fechada, os professores não pedem para a gente fazer muita peça. Então, são habilidades que são cobradas na OAB que, enfim, a UFMG ela tem um outro perfil, outros objetivos. Então, acaba que você tem que estudar muito por conta própria, sabe? Então, uma dica que eu acho que é bom é você realmente fazer simulados, fazer questões, esses júris way. Eu usei bastante quando eu estudei para a OAB. E outra coisa que eu queria falar sobre a segunda etapa é para você escolher uma matéria que você tem afinidade, sabe? Que eu acho que quando chega lá, muita gente vira e fala, não, estuda tal matéria porque tem menos conteúdo, tal matéria costuma ser mais fácil, mas não tem disso. Não tem uma matéria mais fácil do que a outra na prova da OAB. Vai ter o que você tem mais facilidade de estudar e o que você tem menos facilidade. Então, dá uma olhada no edital, nas matérias que vão ser cobradas e estuda o que você tem afinidade. Sabe? E isso lá no nono, 10º período, você já vai ter um pouco mais de noção, assim, embora quem está no início da faculdade não tem tanto. Então, deixa isso lá para o final. Um pouco isso por enquanto. Obrigada. Eu vou passar para a próxima pergunta. A próxima pessoa que gostaria de perguntar é a Fernanda. Eu vou passar a palavra para ela. Fernanda? Se puder fazer a pergunta, se não, vou passar para outra pessoa e depois eu retorno à sua pergunta. A Fernanda está tentando ligar o microfone, peço que espere um pouquinho. Ai, consegui, gente. Eu disse o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa, não estava conseguindo aqui. A minha pergunta é para o Não, sem Daniel. Pode falar? Pode sim. Daniel, eu vi que você faz parte da comissão da OAB de estagiários
E a minha pergunta era mais voltada para a OAB em si, não para a prova. Porque eu queria saber como que a gente, estudante, consegue se aproximar mais da OAB, porque eu percebo, pelo menos eu me sinto muito distante da OAB. Entendeu? Então, eu queria saber como que eu poderia me aproximar mais da OAB, se tem algum projeto, não sei, algum grupo de estudos ou não sei, para poder, né, alguma comissão, como que eu faço para entrar na OAB? A sua pergunta é ótima, porque você está falando justamente com... Eu estou na comissão dos estagiários. Então, assim, a melhor assim, porta de entrada para quem ainda está graduando, né, é a própria comissão da OAB. A gente tem alguns grupos de WhatsApp, vários, na verdade, que são bem cheios, uns 10 grupos. A gente está inserindo novos grupos. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um grupo da OAB com vocês aí, com todo mundo que participou dessa live, com todo mundo que tem acesso do CAAP. Se vocês quiserem depois colocar o número lá e o nome, eu crio um outro grupo de WhatsApp novo da OAB e insiro vocês. Como que a gente faz essa atuação para quem tem interesse, né? Normalmente as pessoas fazem contato comigo ou algum outro coordenador, né, da OAB, e a gente conversa com o presidente também e ele delega para a gente. Cada um tem uma função. Então, eu sou coordenador acadêmico e eu sou ouvidor geral adjunto. Eu atuo diretamente no contato com as instituições, as faculdades, né, e atuo também com dicas, reclamações, pessoas que queiram falar sobre as coisas que acontecem na nossa comissão, porque a ouvidoria da OAB é uma específica. Então, você que tem interesse, o que você pode fazer? Você pode falar por que você monta, você escrever um pequeno textinho, né? Depois, só para deixar formalizado, por que você tem interesse, etc e tal. Manda para a gente arquivar, porque a gente arquiva isso no banco de dados de currículos também, manda junto do seu currículo, que é quando abre vaga de estágio, quando abre vaga de emprego, a gente encaminha esses currículos que a gente tem no banco de dados para todos os escritórios de Minas Gerais, porque a gente tem essa lista de escritórios e a gente encaminha. Se você quiser atuar diretamente com a gente para participar da OAB, de reuniões, de solenidades, você fazendo parte também desse grupo e também seguindo o canal lá do Instagram, que é OAB.estagiáriomg, a gente divulga sempre os eventos que acontecem, as reuniões. Então, por exemplo, antes da pandemia, que essa pandemia tá horrível, né? A gente faz live, mas a gente sente que não é a mesma coisa. Mas antes disso, a gente teve a confraternização da OAB ano passado, no final. A gente teve congresso criminal. A gente teve um congresso de direito do tempo. Foi com um professor também que está trazendo essa tutela do tempo. O que é o dano moral? Quanto tempo? O tempo tem valor jurídico. A gente fez sobre isso. E, através desses canais, você consegue fazer toda a interação com a gente. Além disso, eu também vou disponibilizar aqui também meu WhatsApp, todo mundo que quiser fazer parte, ajudar, nem que seja, sei lá, poxa, vocês estão fazendo um evento, vocês estão precisando de alguém para buscar alguém a lugar, para ajudar o AB a montar a cadeira no lugar, para falar e apresentar os participantes, né? Ou para falar sobre outras comissões que quer ideia. Qualquer atuação é bem-vinda. Vocês podem mandar mensagem no que eu vou deixar aqui, além do meu Instagram, no meu celular, para o AB melhor direto no celular, e aí eu incluo vocês no grupo e também já no grupo específico de quem é dentro da comissão. E aí, eventualmente, tendo uma nomeação oficial assinada pelo Raimundo, a gente pega o nome de todos os membros, o CPF ou a AB de estagiário de quem tiver, né? Pode ser o AB profissional também, se você já se formou e é advogado, e a gente faz uma portaria, o Raimundo assina, o nosso presidente, né? O ótimo, né? Raimundo Cândido, a gente gosta muito dele, ele faz papel excelente pela instituição, ele assina e ele faz esse papel, ele fala pra gente que é muito bom trazer esses novos estagiários, porque vocês são o início da advocacia. Então, sejam muito bem-vindos quem quiser fazer esse contato comigo, beleza? Muitíssimo obrigada. Posso passar para a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Thaís Guimarães. Eu vou ler porque ela mandou no chat. Pergunta para as meninas. Estou no 4º período e eu entendi que e já fiz 2 estágios públicos na Fundação Clóvis Salgado e FUNED. Para melhor aproveitamento, tem algum período melhor para tentar na área privada? Quem puder responder, Iana ou Júlia, fiquem à vontade. Bom, vou falar.
Então, eu vou falar, eu acho que não tem um período certo, assim. Tem gente, eu tenho colegas, por exemplo, que começaram a estagiar na área privada já desde o segundo período. E aí eram pessoas que mais ou menos tinham afinidade já com a área, ou que já tinham mais ou menos um planejamento, assim, da vida mesmo, sabe? Que não é o meu caso. Eu entrei na faculdade, gosto do curso e tal, mas eu gosto muito de várias coisas no direito, assim, várias áreas, então eu ficava meio, assim, perdida no que eu ia fazer. E aí o que eu fiz, né, como eu contei um pouco no início, é que, tipo assim, a partir do quinto período, eu falei assim, ó, eu já fiz em alguns estágios na área pública, gostei e tal, mas eu quero ver outras coisas, assim, porque eu tenho a pretensão de trabalhar e tal, logo depois de formar, e eu acho que a advocacia seria o caminho mais fácil. E aí o que eu fiz? A partir do sexto, sétimo período, eu fui vendo quais áreas que eu tinha mais afinidade, pesquisando nos escritórios que eu conhecia, assim, por nome e tal. Fui participando de entrevista também, às vezes nem com a intenção mesmo de pegar a vaga do estágio, mas para sentir como é que era. Então, eu acho que talvez a partir do sexto e sétimo período, que também é quando você consegue pegar a carteirinha da OAB, que eu acho que é importante falar isso, porque a carteirinha da OAB te permite fazer várias coisas, tipo, você assinar a petição, você ir lá despachar com o juiz, você ir lá, como é que fala? Na secretaria, pegar o processo, tirar o processo da vara, levar o processo para o escritório, isso quando é o processo físico, enfim, participar de audiência. Então, eu acho que vale a pena você, a partir do sexto, sétimo período, já pensar numa área privada, se você tem esse interesse, né, de atuar como advogado, de saber como que é a atuação do advogado. Eu vou responder também. Aí eu vou aproveitar e vou responder a pergunta da Eduarda, eu acho, que mandou aqui no chat, que tem a ver um pouco com isso. Que ela perguntou qual seria o melhor período para atuar na área pública. Eu acho, eu tenho a mesma opinião da Iana, assim. Eu acho que às vezes um estágio muito no começo do curso, você não consegue ter muito acesso a essa atividade jurídica, sabe? Você vai fazer um trabalho mais administrativo. Então, eu acho que a partir do quarto período, que você começa a ter mais matérias práticas na faculdade, mas idealmente a partir do sexto, você consegue aproveitar mais um estágio, sabe? Mas eu indicaria inicialmente a partir do quarto período. Mas é lógico que não tem, vai depender de cada pessoa. Se você então, enfim, eu não sei se você chegou a participar de algum estágio privado, mas eu acho que principalmente se você já está em algum estágio e você sente que você não está mais aprendendo, você não está mais recebendo nada daquele estágio, vale a pena você já procurar alguma outra coisa, sabe? Porque a faculdade é para isso, é para você experimentar e se jogar mesmo. É isso. Eu acho que agora encerraram todas as perguntas. Eu quero agradecer a todos presentes que ficaram até agora, né, assistindo o final das perguntas. E quero agradecer também a todos os palestrantes e pedir a todos presentes para ficar atentos às redes sociais do CAAP, pois quando a gente for dar prosseguimento a esses eventos, vão ser divulgados nas redes sociais do CAAP. Perguntaram se a gente já passou a lista do Forms. A lista do Forms está no chat, disponível para quem quiser a certificação de 3 horas. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito a todos e desejar uma boa noite. Podemos encerrar? Sim, arrasaram, gente. Queria agradecer também, CAAP, pela oportunidade. E eu fiquei chocada, mais de 100 pessoas numa sexta-noite. Obrigada pelo interesse de todo mundo. E é isso. Quem tiver mais alguma pergunta, pode sempre mandar para a gente no privado, no Instagram. Eu acho que eu tô lá marcado no post do CAAP também, meu Instagram. Fique à vontade. Muito obrigada, gente. Ótimo trabalho, CAAP. Obrigada, Júlia. O CAAP vai estar sempre de portas abertas para todas as iniciativas dos alunos da faculdade que tiverem alguma ideia, como vocês tiveram essa ideia de construir com a gente. Arrasou, Pode falar. gente.
foi muito legal, assim, queria agradecer também a oportunidade, é isso, se vocês quiserem conhecer mais o CAP, conhecer mais o Levante, conheçam que é a universidade de vocês, assim, o movimento estudantil está aí para isso, o CAP é um movimento estudantil também, então conheçam a gente, seguem nossas páginas do CAP, do Levante, da OAB Estagiários, e é isso, assim, acho que a gente tem tentado fazer esses eventos, e a ideia é que a gente continue, então é importante vocês preencherem os formulários que as meninas estão mandando, para a gente fazer a avaliação do evento, ver quais as demandas de vocês também, porque é isso, né, é os estudantes que fazem a universidade, assim, então vamos mandar as dicas que vocês querem, o que vocês querem ver, e é isso. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma outra coisa? Senão eu vou dar como encerrada a palestra por hoje. Boa noite a todos. Estou dando como encerrada a palestra.